Havendo número legal, declaro aberta a sessão deste 26 de janeiro de 2018. Ato da sessão anterior, aprovada. Alguma proposição de qualquer dos senhores? Não temos, então vamos à ordem adicional. A ordem indicativa não temos nada. Senhor presidente, só uma Pois não. informação é que eu pedi para incluir no pleno uma prestação de contas que foi julgada essa semana, porque houve um erro material no julgamento e de ofício eu estou trazendo para fazer essa correção, certo? E não vai estar na pauta física, mas é o item 4 da pauta do pleno, que agora pela manhã a gente identificou esse erro e pediu para trazer na sessão de hoje. Não é? Então, porque nós temos aqui constante 3 processos. 3 processos, aí é esse outro que é só a correção de um erro material do julgamento. Tudo bem. Recurso eleitoral 309/97 de Encanto, 65ª Zona Eleitoral, Pau dos Ferros, da relatoria do desembargador Ibanez Monteiro, onde é recorrente Francisco Luzimar de Oliveira Alves. Prestação de contas. Processo em Vossa mesa. Excelência, com a palavra. Então, o recurso identificado por Vossa Excelência em relação à prestação de contas das eleições de 2016, quando disputou o cargo de vereador do município de Encanto, alega que ocorreu um mero erro formal praticado pelo contabilista do candidato durante o preenchimento de um recibo eleitoral. Aduz que o erro foi retificado e que não existe vício capaz de comprometer a credibilidade das contas prestadas. Na sentença, o juiz de primeiro grau desaprovou as contas da campanha do candidato devido ao recebimento de doação estimável em dinheiro no valor de R$ 1.000, sem o reconhecimento da doação pelo próprio doador, que no caso em exame é o causídico que representa o recorrente nos autos. Com vista dos autos, a Procuradoria opinou pelo desprovimento do recurso. Este é o relatório, senhor. Em discussão, aprovado, senhor. Votando, versa o feito acerca de contas de campanha de candidato pertinente às eleições de 16, devendo ser examinada à luz das formalidades contábeis e financeiras esculpidas na Lei das Eleições, Resolução 23.463 de 2015. A doação de recursos financeiros como forma de subsidiar campanhas eleitorais é permitida pela legislação, cabendo à Justiça Eleitoral fiscalizar a movimentação das contas dos candidatos, analisando eventuais irregularidades que possam comprometer sua transparência e rigidez. No caso, em exame a despeito do requisito normativo de identificação de sua conta, sua fonte originária, por meio do CPF ou CNPJ, conforme preceitua o artigo tal, em referência, verifica-se que o candidato declarou recebimento de doação estimável em dinheiro referente aos serviços técnicos de assessoria jurídica, no valor de R$ 1.000. Outro sim, constata-se que somente após a notificação do doador dos serviços advocatícios no processo administrativo 370/55, que o candidato apresentou uma prestação de contas retificadora e juntou recibo eleitoral com a assinatura do doador, devendo-se ressaltar que no recibo houve uma redução no valor declarado da doação, que era de R$ 1.000 e passou a ser R$ 500. O caso demonstra que o preenchimento do recibo eleitoral foi realizado em data posterior ao efetivo recebimento da receita, estando configurado o descumprimento à Resolução 23.463 de 2015, que determina, em seu artigo 6º, parágrafo 2º, que os recibos eleitorais devem ser emitidos em ordem cronológica e concomitante ao recebimento da doação. Como bem pontuou o juiz de primeira instância, não se trata de um esquecimento do candidato. Não é o caso de prestador ter esquecido de informar a utilização de um bem na campanha ou a própria emissão de um recibo, mas sim justamente o contrário. Trata-se de emissão de um recibo informando uma arrecadação sem a respectiva assinatura do doador, que, quando confrontado sobre a arrecadação, negou que tenha realizado a respectiva doação. Cumpre destacar que a Corte Eleitoral, ao enfrentar a matéria em exame, considerou que a emissão tardia de recibos eleitorais é irregularidade insanável, capaz de comprometer a regularidade das contas, consoante os enunciados que seguem. Transcrevo, senhor presidente, aqui no contido no voto da relatoria do Dr. Almiro Lemos, e julgado no dia 2/6/2017. Outro sim, este tribunal possui o entendimento firmado de que a apresentação de um recibo eleitoral por ocasião da prestação de contas
retificadora somente se mostra cabível quando o documento devidamente emitido ao tempo da arrecadação aqui vinculado não foi juntado com a prestação de contas original, por mero equívoco do candidato. Diante das provas que constam dos autos, constato que não houve equívoco do candidato, mas que os fatos são graves o suficiente para ensejar a desaprovação das contas, na medida em que foram emitidas informações obrigatórias nas contas do candidato, as quais necessariamente devem ser objetos de análise e fiscalização por esta justiça especializada. Assim, não há de ser acolhida a prestação recursal, porquanto existem falhas graves e maculam a movimentação contábil em apreço. Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto por desprover o recurso, senhor presidente. Sem divergência. Senhor presidente, esse tema já é recorrente aqui na Corte e eu tenho divergência quanto à matéria, porque eu entendo que era assim possível essa retificação. Já julgamos diversos casos, inclusive desse mesmo município, envolvendo esse mesmo advogado. Então, nesse caso, eu divido do relator, fico vencido, no sentido de que seria possível a retificação nos moldes como realizada pelo candidato, e eu voto no sentido de dar provimento ao recurso para aprovar as contas com ressalvas. Pois não. Então, somente a divergência do Vladimir, vencido o doutor Vladimir, né? A maioria, então. Agora nós temos o recurso eleitoral 4346, de Pedro Avelino, 17ª no eleitoral, vinculado a Lages, da relatoria do juiz André Pereira. Recorrente Maria Vinayari Alves do Nascimento. Alistamento eleitoral. Pois não, André. Processo em mesa, já identificado por Vossa Excelência. Aqui, senhor presidente, a recorrente alega que sua mãe, Maria José Alves Barros, e sua avó materna, Francisca Alves Barros, são naturais do município de Pedro Avelino, e o que caracteriza o vínculo familiar com a localidade, junto aos documentos de folhas 0809, que são justamente as cópias dos títulos eleitorais de suas excedentes. Consta da certidão da sua justiça registrando que a recorrente não foi encontrada no endereço declarado no RAI. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento desse provimento de curso. É o relatório. Em discussão, aprovado. Senhor presidente, mais uma vez, se trata de uma matéria que eu tenho uma posição divergente da Corte, não que eu não me filio à orientação da visão sistemática do Judiciário, contudo, esta minha posição encontra respaldo também no Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, não foge a esta visão sistemática que eu adoto das decisões judiciais, e reconheço o vínculo da eleitora. Nos autos, a eleitora juntou cópia do título eleitoral de sua avó e sua mãe, comprovando o domicílio eleitoral destas duas no município de Pedro Avelino, como forma de demonstrar o vínculo com a cidade. Embora tenha conhecimento pertinente deste tribunal, no sentido que o simples vínculo familiar não autoriza por si só a transferência do eleitor para o município pretendido, eu entendo que, quando se trata de parentesco em linha reta, o vínculo do eleitor deve ser reconhecido, dada a peculiar situação de proximidade entre tais familiares. Então, senhor presidente, eu encaminho o voto em dissonância com o progresso do Ministério Público pelo provimento do recurso. É meu voto. Os demais. Eu não, eu Tem... divejo. Os demais divergem, então, no caso? Eu queria só um esclarecimento do relator, se possível. Se houve aquela pesquisa procedida pelo Ministério Público, que ele sempre faz a pesquisa, e se foi verificado o vínculo com algum outro município. Natal, né? Na verdade, era só o esclarecimento, mas eu já tenho uma posição também firmada, eu peço vênia para divergir. Veja bem, eu não desconheço que ela não reside em Pedro Avelino. Não desconheço. Não, exato. A questão é qual o vínculo que... A proximidade do parentesco. Não, que eu reconheço o vínculo familiar como suficiente para... Certo. No caso, o meu posicionamento, por hora, é totalmente divergente desse. É o caso de todos os demais. Relator, Fica vencido o relator, então, só, né? Destacar que eu concordo com o posicionamento do relator, mas estou seguindo o entendimento do tribunal, estou ressalvando meu ponto de vista, que no caso é convergente com o do relator, mas sigo a orientação do judiciário. No caso, outra fica vencido o coisa relator. que me chama a atenção, desculpe, senhor presidente, mas outra coisa que me chama a atenção, que eu também iria questionar, apenas para fim, é a idade dessa eleitora. Porque quando é um eleitor bem jovem,
Aí é uma situação da gente realmente pensar. O vínculo com o ascendente, sendo bem jovem, ainda estudante e tal, pode-se pressupor que mora. Mas se já foi verificado, inclusive, vínculos com o município de Natal, eu Mas nesse caso fica vencido o relator, não é? E os demais divergem, não é isso? É. Ok, então. Recurso eleitoral 287-86, de Caiçara do Rio do Vento, 17ª Zona Eleitoral, Lages, da relatoria do juiz Luiz Gustavo Smith, onde é recorrente Francisco Canindé Lisboa. Prestação de contas também. Está em mesa, senhor Pois não, presidente. excelente, tem a palavra. Processo identificado por Vossa Excelência. É recurso interposto por Francisco Canindé Lisboa, que foi candidato ao cargo de vereador nas eleições de 2016, em face da desaprovação de sua prestação de contas. A sentença, acompanhando o parecer técnico, julgou desaprovadas em razão da existência de inconsistência no confronto entre doações diretas recebidas pelo candidato e não informadas em sua prestação e informações prestadas pelos doadores por meio do sistema SPCE. E o segundo tópico, que motivou a reprovação, seria a existência de despesas com combustíveis sem que haja o correspondente registro de despesas com veículos, seja locação, doação, publicidade ou qualquer outro meio, o que revelaria omissão de gastos eleitorais. O recurso do prestador alega que não teria havido omissão de gastos, mas tão somente um erro formal no lançamento das informações no sistema. Em relação à quantia estimada em dinheiro, doada por outra prestadora, a senhora Conceição Maria Gomes Lisboa Rocha, informou que, abro aspas, declarou o recebimento da mesma quantia no mesmo dia, da mesma espécie pela mesma doadora, fecha aspas. Tratando-se, portanto, de erro formal do sistema de prestação de contas no envio de informações. Essa falha, em sua ótica, não teria o condão de comprometer a confiabilidade das contas. No tocante ao valor declarado relativo a despesas com combustível, diz que o gasto seria irrisório, sendo imperioso a incidência do princípio da insignificância, sendo aplicado para fins de aprovação de suas contas, ainda que com ressalvas. Por fim, relativamente ao não atendimento das diligências requeridas, informou ter sido acometido de doença grave, que teria-lhe impossibilitado do contato com os advogados. Pediu a reforma da sentença e, instado a se pronunciar, a Procuradoria Regional opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. E é o que importa relatar, senhor presidente. Em discussão, aprovado. Senhor presidente, passando ao voto de forma abreviada, já que está disponibilizado para todos os pares, em relação à primeira falha, relativa à existência de inconsistências entre as doações diretas, é fato verificar que consta na prestação de contas, documento relativo às receitas estimáveis em dinheiro, informação prestada pelo candidato sobre a doação recebida, no valor de R$ 500, na data de 19 de 8 de 2016. Isso consta o recibo nos autos, recibo eleitoral. O recibo apontado nesta doação é o mesmo apontado no relatório de diligências. Por sua vez, essa mesma informação é ratificada pelo demonstrativo de receita e despesa, onde consta o valor total percebido pelo candidato por meio de doação de outros candidatos. Assim, eventual ausência desses dados em qualquer outro documento revela-se falha meramente formal, sem o condão de macular a transparência da prestação de contas do candidato. E por essa razão eu afasto esse motivo como ensejador da desaprovação das contas. Todavia, no tocante ao segundo fundamento, que diz respeito a despesas com combustível no valor de R$ 150, em data de 1º de outubro de 2016, não há nos autos informação acerca do veículo no qual esse combustível foi efetivamente utilizado, se próprio, cedido, locado, o que denota inexoravelmente a omissão de despesa, pois não é razoável pensar que nas circunstâncias dos autos a aquisição de combustível não tenha como consequência direta e imediata a sua utilização em um veículo. No caso foi óleo diesel S500. Em suas razões, o recorrente afirma que o valor é irrisório e, por isso, pugna pela incidência do princípio da insignificância. Todavia, eu não compactuo com essa conclusão, porquanto entendo que o vício macula a prestação de contas não está no valor do combustível em si,
mas no fato de que inexiste a informação acerca do veículo no qual teria sido utilizado tal combustível, o que, de certa forma, vem a comprometer a transparência e a confiabilidade das contas. E, resumidamente, com esses fundamentos, o voto escrito está disponível, como já dito no início. Eu estou encaminhando meu voto no sentido de, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional, conhecer e desprover o recurso. É como eu voto, senhor presidente. Alguma divergência? Com o relator. Todos com o relator, unanimidade, então. Nós temos agora esse de doutor Vladimir, não é? Sim, senhor presidente. A prestação de contas 7808, né? Exato, senhor presidente. Requerente Diretório Regional do Partido Democrático e também o requerente ainda, Carlos Eduardo Nunes Alves, de Natal e Jorge Luiz da Cunha Dantas. É a prestação de contas, né? Senhor presidente, nós julgamos esse processo na sessão de segunda-feira passada, certo? E a conclusão do meu voto, que foi acompanhada à unanimidade pela Corte, era no seguinte sentido. Com base nessas reflexões, em dissonância com o parecer da Procuradoria, voto pela aprovação com ressalvas das contas apresentadas pelo Diretório Regional do Partido Democrático Trabalhista, devendo o Grêmio Político restituir ao Tesouro Nacional os quantitativos de R$ 970 e R$ 3.329,01, atualizados nos termos do artigo 6º e 34 da Resolução TSE 21841. Na tarde de ontem, a SACEP, Seção de Análise de Contas Eleitorais e Partidárias, endereçou ao gabinete o expediente com o seguinte conteúdo: informamos a Vossa Excelência que, por ocasião de atendimento de pedido de informações formulado por representante do partido em comparecimento nesta sessão, em 25 de janeiro de 2018, esta unidade técnica identificou divergência entre o valor apontado no acórdão e voto de folhas tais em relação ao que foi levantado no parecer de folhas tais, referente ao montante a ser recolhido pela direção estadual do PDT. E aí ele coloca uma tabela em que indica que, pelo parecer da SACEP, o valor a ser restituído pelo partido seria R$ 3.329,01, ao passo que no acórdão indica R$ 4.299,61. Eu fui verificar os autos e vi que, de fato, houve um equívoco no voto, porque o valor de R$ 3.329,01 já é o somatório do valor relativo a recursos de origem não identificada, de R$ 970,60, mais os valores relativos a despesas irregulares com recursos do fundo partidário, que esses daí são no valor de R$ 2.358,41, ou seja, o somatório de tudo daria R$ 3.329,01. No voto, eu, por equívoco, peguei esse valor de R$ 3.329,01 e considerei que fosse as despesas irregulares, ao passo que já era o somatório dos dois. E somei esse valor com aquele de recurso de origem não identificada, o que totalizaria R$ 4.299,61, que é um valor equivocado. Ou seja, ele está em excesso justamente o valor de R$ 970,60. Então, por fundamento no artigo 494 do CPC e também o 125 do nosso regimento interno, eu, de ofício, estou trazendo os autos para a sessão plenária para que nós corrijamos esse erro de cálculo, certo? E propondo que a redação do dispositivo fique assim, a parte final: devendo o Grêmio Político restituir ao Tesouro Nacional os quantitativos de R$ 970,60 relativo a recursos de origem não identificada e R$ 2.358,41 relativos a recursos oriundos do fundo partidário indevidamente empregados, totalizando R$ 3.329,01. Aí atualizado nos termos, continua. Perfeito. Todos anuem, com a concordância de todos. Então, a unanimidade, então, nos termos de voto do relator, corrigido, então, o equívoco. Não há mais processo de mesa para julgamento, razão pela qual está encerrada a sessão. Bom final de semana a todos. A todos. Sessão na segunda-feira.